Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de SQL básico. Nesse vídeo a gente vai começar a ver os conceitos relacionados ao SQL. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o que a gente chama de CRUD, né? C-R-U-D, que é uma sigla e ele representa o conjunto de operações fundamentais para você manipular um banco de dados. Então a gente viu que o SQL nos vídeos anteriores, lembrando que isso aqui é uma série, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, peço que você assista todos os vídeos de forma sequencial, do início ao fim, para ajudar você a compreender. Lá no início da série a gente viu que o SQL é a linguagem que a gente utiliza para conversar com o banco de dados, para a gente solicitar informações a esses bancos de dados. E o que há de mais fundamental nesse tipo de operação com o banco de dados é o chamado CRUD. Por que ele é fundamental? Porque através dele você faz as operações básicas de um banco de dados. E que operações são essas? Basicamente, para cada letra envolve um conjunto de operações e os termos são exatamente esses. O C é de create, ou criar. R de read, ou recuperar, né? É você recuperar uma informação que está salva ali no banco de dados, ou seja, ela já existe. Update, que seria você atualizar uma base de dados já existente. E excluir, quando você quer excluir um registro que existe ali na base de dados. Então perceba, criar, recuperar, atualizar e excluir são as operações fundamentais de uma base de dados. São essas operações que a gente se referiu que praticamente são comandos que são necessários para diversos papéis na área de dados. Então seja o profissional um DBA, seja ele um desenvolvedor de software, seja ele um engenheiro de machine learning, ele vai precisar dominar essas operações porque são as operações básicas para você manipular uma base de dados. Então vamos ver de forma mais detida o que cada um deles significa. Bom, o primeiro C de create, que é o criar. Para você criar um registro, ou seja, para você criar uma linha numa base de dados, você precisa fazer isso numa tabela. Então, o conjunto de operações create, ele se refere a basicamente dois comandos. O primeiro é o de create, e o create é basicamente você criar algum objeto de base de dados, e esse objeto pode ser uma tabela, esse objeto pode ser um esquema, a base de dados como um todo, uma view, um índice. E a sintaxe do comando é basicamente você fazer ali, né? Create o objeto que você deseja criar, né? Um objeto de base de dados, ele pode ser qualquer objeto, e em seguida você vai adicionar as características que você vai atribuir a esse objeto. O outro comando dentro das operações de create é você inserir. Então você cria uma tabela, por exemplo, e depois a gente diz que você precisa popular essa tabela, porque uma vez criada, ela se torna um objeto dentro daquela base de dados e ela precisa passar agora, né, a receber informações. A tabela é só o esqueleto ali, né, da onde vai ser definido aquele esquema, ou seja, as colunas, os atributos que ela tem, e depois você precisa popular ela. Isso é feito através do comando insert. E o insert é utilizado, então, para você inserir dados em uma tabela já criada, e a sintaxe é exatamente essa, né? Insert into. O into sempre acompanha o comando insert, porque você, depois do into, vai definir qual é a tabela que aquele conjunto de dados que você está colocando vai ser direcionado. Então aqui já no SQLite Online, que a gente já viu como acessar, a gente vai executar esses primeiros comandos que a gente viu. O primeiro conjunto de comandos que a gente viu para poder manipular uma base de dados foi o CRUD, mais especificamente o primeiro, que é o C de create. Então a gente vai começar aqui criando alguma coisa. Para a gente ter uma base de dados, a gente precisa ter uma tabela. Numa base de dados relacionais, os registros desses dados sempre ficam atribuídos a uma tabela. Então, é por aí que a gente tem que começar. Vamos criar algo que seria bastante útil no nosso dia a dia. Quem não tem uma planilha de Excel para controlar suas despesas, né? Quem não tem, eu recomendo que tenha. Mas agora você vai aprender a fazer isso de uma forma muito mais requintada, muito mais chique. A gente vai criar uma tabela de despesas utilizando um SGBD por meio de comando SQL. Olha que chique, né? Você pode dizer para todo mundo que em vez de você ter uma tabelinha de Excel, você tem um SGBD para fazer o seu controle de despesas. Olha que legal. Então, para criar a tabela, a gente, como viu, usa o comando create.
Em seguida do create, a gente precisa definir qual é o objeto que a gente está criando. Então, é uma table. Perceba que a própria IDE dá um hint ali do que a gente pode criar, né? Isso é uma característica da IDE, da plataforma, né? Que nós conversamos nos vídeos anteriores. Não necessariamente vai aparecer em qualquer ferramenta que você estiver utilizando de base de dados. Em seguida, a gente precisa definir qual é o nome desse objeto, né? Então, vamos colocar aqui expenses, né? Que é a nossa tabela de despesas. Você vai abrir parêntese e é da boa prática do SQL a gente fechar na linha de baixo. Bom, ao criar a tabela, a gente precisa definir os atributos, né? É assim que se define as tabelas numa base de dados relacional. Se você não sabe disso, precisa assistir lá a série Fundamentos de Base de Dados. O primeiro atributo, normalmente, que a gente faz é um atributo de identificação, então ID. Seguido do nome do atributo, a gente estabelece qual é o tipo de dados que essa coluna vai receber, ou que esse atributo vai receber. Isso não é variável. Uma vez estabelecido, sempre que eu registrar valores para esse atributo nessa tabela, precisa ter esse tipo. Eu posso até modificar futuramente, mas aí eu vou ter que modificar toda a coluna. O ID normalmente é do tipo numérico inteiro, então é uma int. Além disso, normalmente o atributo de identificação recebe o atributo de chave, as chaves primárias, e isso a gente vai deixar para tratar mais para frente na playlist, tá? Esse conceito de chave primária, chave estrangeira, a gente vai conversar quando a gente começar a falar de modelagem. Esse assunto você também pode encontrar lá na série de Fundamentos de Base de Dados. Então, aqui a gente só vai manter como uma int mesmo, para só simplificar e a gente ver aqui o básico. Apenas para simplificar. O segundo atributo, a gente vai criar a categoria da compra. Então, category. A categoria vai ser uma string, vai ser uma palavra. Só que eu não sei se o nome dessa palavra vai ter um tamanho fixo. Eu quero que essa categoria tenha nomes diversos, o nome que a gente for definindo na medida que for registrando essas despesas. Então, eu vou definir como um var char o tipo dessa coluna, que significa basicamente um conjunto de caracteres, mas de tamanho variável. E aí, vamos dizer que o tamanho máximo que eu quero seja de 50 caracteres. Então, ele pode ter de 0 a 50 caracteres. O segundo atributo, e muito importante, é o valor da despesa, né? Então, a gente vai criar o value, e o valor eu quero colocar como tipo decimal. Por que decimal? Porque eu quero definir o número de casas decimais, que é bastante conveniente quando a gente trabalha com valor monetário. Além disso, eu vou definir o número máximo de algarismos, contando as casas decimais. Então, vamos ficar com 10 dígitos máximos com 2 casas decimais. E o último atributo vai ser, não menos importante, a data. Então, vamos ficar com date. E o date é do tipo date, que é o tipo que registra realmente a data de uma determinada operação, de um determinado registro, né? Então, a gente já tem a nossa tabelinha aqui. Vamos botar o ponto e vírgula e vamos executar para ver se vai funcionar. Rodou e, olha lá, está criada a nossa tabelinha. Olha aqui do lado as tabelas dentro do nosso sistema SQLite. Se a gente expandir aqui, ele vai mostrar para a gente o nosso esquema da nossa tabela. E ele está bem bonitinho lá, definido como a gente fez, né? A ID, que é um número inteiro, o category, que vai ser um varchar de até 50 posições, o value, valor da despesa, e a data em que a despesa foi realizada. Essas informações do expense a gente pode ver aqui na aba, já que a gente está usando a IDE, mas a gente também poderia fazer de forma programática. Como é que a gente faz isso de forma programática? Utilizando o próprio SQL. A gente usa o pragma table info e puxa qual é a tabela que a gente quer saber as informações. A gente vai botar expenses, ponto e vírgula, e vamos executar isso aqui. E aqui embaixo, ele vai retornar, ó, o resultado desse comando que a gente rodou, vai retornar exatamente aquilo que está ali do lado, só que de forma programática. Então, você retornou o esquema da tabela utilizando o próprio comando, a própria linguagem SQL. Isso aqui é o tipo de código que é específico para SQLite. Cada SGBD vai ter o seu próprio comando para fazer essa conferência do esquema da tabela. Uma vez criada a tabela, agora a gente precisa fazer o quê? Popular essa tabela. Então, o comando aqui, para popular essa tabela, a gente já viu, é o insert. O comando insert é sempre acompanhado do comando into, porque a gente precisa definir qual é a tabela que a gente vai inserir os dados. A tabela é a tabela expenses, que a gente acabou
de fazer, está escrito errado aqui, né? Expenses. Em seguida do expenses, ou seja, o nome da tabela, a gente precisa definir quais são os atributos que a gente vai inserir valor. Os atributos, a gente tem uma cola tanto aqui, né, que é uma ferramenta da IDE, quanto aqui embaixo, o resultado do comando que a gente rodou. As colunas, ou os atributos, são o ID, o category, o value, que é o valor da despesa, e a data. Bom, esses são os atributos, mas quais são os valores que vão entrar nesse registro? Então, a gente vai definir o value e, seguido do values, a gente vai efetivamente colocar os valores. Então, para o nosso primeiro registro, vamos abrir e fechar parênteses, nosso primeiro registro vai receber o valor 0, porque é relacionado ao primeiro atributo, que precisa ser uma int, conforme a gente definiu. O segundo vai ser, vamos dizer, mercado, é uma categoria, vamos botar em caixa alta também, mercado. O valor vai ser um número decimal, a gente vai colocar aqui como exemplo, vamos dizer que eu gastei R$500, ponto 00, tá? Vamos lembrar que em programação, decimal, ele vai utilizar o chamado ponto flutuante. Isso a gente estuda lá na playlist de programação básica. O ponto flutuante, ele vai receber um separador de casa decimal como ponto, tá? Não é vírgula. Então, está definido o value. Agora a gente precisa de uma data. A data também vai ficar entre parênteses e a gente vai seguir aqui o padrão internacional, que é o ano completo, seguido do mês, vamos dizer que foi no mês de julho, com 2 dígitos, e vamos dizer que foi no dia 15. Ok, fechamos o conjunto de valores. São 4 atributos, 4 valores. Vamos fechar e vamos ver se vai dar certo. Ok, bom, valores inseridos. Agora a gente precisa conferir se os valores estão realmente lá na tabela, né? Vamos ver se deu certo. Aí a gente vai utilizar aquele comando que a gente viu no vídeo anterior, que é o select. Vamos selecionar tudo. Tá? O asterisco representa tudo, ou seja, a gente vai retornar todos os atributos, sem atribuir nenhum tipo de filtro, e vamos especificar qual é a tabela que a gente quer. A tabela é o expenses, multivírgula, e vamos rodar. Tá lá, a gente fez o nosso primeiro registro. Então agora a gente tem uma tabela de despesas, para fazer o nosso controle, né, de despesas, que é sempre muito salutar fazer, né? E o nosso primeiro registro de despesa já está feito aqui. Um gasto aí relacionado a mercado, no valor de R$500, no dia 15 de julho de 2024. Bem legal, né? Bom, vocês viram que a gente inseriu apenas um valor. Eu não preciso fazer apenas um valor. Eu posso fazer vários valores. Então, vamos voltar aqui. Eu retornei com Ctrl Z, só para demonstrar que eu poderia fazer mais de uma inserção. Como é que a gente faria isso? Então, vamos dizer que eu fiz uma outra compra no mercado, e dessa vez foi de R$1.000. Eu fiz essa compra no mês seguinte, então vamos dizer que foi no agosto, mas não só isso, eu também fiz um gasto, vamos adicionar a ID, porque é um gasto diferente, né? Então a gente precisa corrigir o ID aqui, a gente não está utilizando o sequence, se a gente estivesse utilizando a gente faria esse controle automático, tudo bem, a gente faz aqui na mão só para simplificar, lembrando que o ID tem que ser, pela boa prática, tem que ser um valor único, é isso que define o ID, né? Uma identificação, um valor único. Bom, aqui eu gastei com, vamos dizer, mecânico, e o valor saiu por R$300, e isso foi feito no dia, vamos manter o mês como padrão, foi no dia 2. Bom, não foi só isso, né? Eu também gastei com escola das crianças. Então, a gente vai trocar aqui para escola. Vamos adicionar um ID diferente. A escola das crianças é uma coisa que está cara, na verdade. Vamos dizer que foi R$1.500 e eu fiz o pagamento no dia 5, tá certo? Então, eu fiz 3 registros aqui. Vamos rodar esse comando. Tá lá. Opa, deu erro. Muito bom a gente ter erro. Por quê? Porque vocês vão lidar com erro. Sempre procuro ocasionar alguns erros para a gente ver o que é a trilha do aprendizado. A jornada do aprendizado é exatamente isso. Então ele apontou um erro aqui e está dizendo que o erro está próximo ao parêntese, né? Então ele diz ali, né, próximo ao parêntese abrindo existe um erro de sintaxe. O log aqui do SQL, ele não é tão claro, né? Mas aqui o que está acontecendo? Como a gente está fazendo mais de um registro, eu preciso separar esses registros por vírgula, tá? Eu posso fazer um, mas posso fazer vários também. E se forem vários, eu preciso separá-los por vírgula. Vamos executar agora. E agora sim, foi executado. Agora ele está aparecendo aqui no History, né? Vamos mais uma vez rodar aqui um select, asterisco,
from expenses, ponto e vírgula, e run. Tá lá. Agora conseguimos fazer a execução da inserção tanto de um registro só, quanto de múltiplos registros ao mesmo tempo, no mesmo comando. Vocês viram que ele deu um erro ali, a gente leu o erro, identificou que o erro era próximo do parênteses. Como eu tenho múltiplos valores sendo inseridos, eu preciso separá-los por vírgula. É preciso estar muito atento com essa sintaxe e seguir essas regrinhas, porque o log do ciclo, em geral, ele não é tão claro. Então, é uma linguagem relativamente fácil de aprender, mas a gente precisa estar atento. E erros vão estar presentes sempre aí na sua jornada, mas não se preocupe, porque é assim mesmo e a gente só precisa aprender. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha, porque você acha que possa ser interessante o conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo.